Centenas de policiais fazem buscas neste momento a um atirador que matou pelo menos 22 pessoas no estado americano do Maine. O massacre aconteceu na noite de ontem, na pequena cidade de Lewiston, e está sob toque de recolher neste momento a cidade, né? As pessoas são orientadas a não sair de casa durante essa operação das forças de segurança. Mais informações agora, todas as atualizações sobre esse caso com o Ivan Brandão. Diga, Ivan. Foram pelo menos 22 pessoas mortas, viu, Carla? E há agora um toque de recolher na cidade de Lewiston. O xerife local falou para as pessoas não saírem de casa, as aulas estão suspensas porque esse atirador ainda está foragido. Na verdade, o que aconteceu, ele abriu fogo em 2 locais, né? Então são 2 tiroteios em massa dos mais de 500, um número impressionante, que já aconteceram nos Estados Unidos em 2023. E aí tem até um levantamento da BBC que aponta que nesse ano, aí tudo bem, né? Porque a gente vai dar o número quebrado fazendo a média, mas é 1,6 tiroteio desse por dia nos Estados Unidos. É algo muito impressionante. O que aconteceu? Há uma intensa, como você falou, caçada a esse cidadão, que ele já foi identificado, chama Robert Card, ele tem 40 anos e ele é uma pessoa que tem treinamento militar. Inclusive as autoridades da cidade divulgaram fotos dele portando um fuzil, algumas imagens dele. Ele abriu fogo em uma pista de boliche e também em um restaurante. Depois, segundo as autoridades, ele fugiu para uma cidade próxima ali, a cidade de Lisbon, que é vizinha de Lewiston, ali no Maine, onde ocorreram também outros tiroteios. Enfim, a polícia encontrou um SUV branco, que acredita-se que é desse cidadão, desse Robert Card. Ele dirigiu, então, cerca de 11 quilômetros. E o que chama muita atenção nesse caso é que não é que a pista de boliche e o restaurante ficam no mesmo quarteirão, tem uma distância ali de quase 6 quilômetros de um local para o outro. Então ele foi a um local, abriu fogo, pegou o carro, foi ao outro, abriu fogo de novo. A gente tem essas informações e daqui a pouquinho vamos atualizar o que está acontecendo por lá, porque há uma coletiva de imprensa que foi convocada pelas autoridades locais ali da polícia do estado do Maine para divulgar mais informações sobre essa caçada, é assim que eles estão tratando lá nos Estados Unidos, a busca por esse homem aí que abriu fogo nesses 2 locais, uma caçada. Repito aqui, 22 pessoas mortas, entre 50 e 60 ficaram feridos nesses 2 tiroteios. Uma caçada que, em vários aspectos, é mais tensa e mais perigosa do que aquela do brasileiro, né, na Pensilvânia, que escapou de uma prisão, porque, sim, aquele brasileiro era um assassino, mas não um assassino em massa, disposto a matar pessoas a esmo. Fugiu de uma cadeia, teoricamente tudo bem, ele conseguiu depois um carro, né, ter uma espingarda, mas esse cara tá com um fuzil. Cara que tá com um fuzil, Esse cara tá fortemente armado, com treinamento militar e com disposição para, né, pelo que a gente viu ontem à noite, assassinar qualquer um que apareça na frente dele. Ele foi afastado recentemente por problemas de saúde mental. Ele teria sido, inclusive, internado em uma unidade de saúde mental e permaneceu por 2 semanas nesse centro médico, mas saiu. Né, ainda não há uma confirmação, mas estima-se, né, até porque é uma ocorrência em andamento, que esse deve ser o 6º tiroteio em massa mais mortal da história dos Estados Unidos. Há um instituto lá, o Gun Violence Archive, que faz um levantamento. O mais violento deles aconteceu em 2017, em Las Vegas. Foram 58 mortos e 441 feridos. Né? Era um evento grande em que uma pessoa também abriu fogo ali contra civis. Valeu, Ivan. Mais atualizações aqui ao longo do dia. Guerra no Oriente Médio. As forças de defesa de Israel dizem que estão realizando ataques direcionados nas últimas horas com o uso de tanques de guerra, portanto, por terra. Na região norte da faixa de Gaza, os militares afirmam que essa manobra representa, sim, uma preparação para os próximos estágios do combate. O movimento acontece no momento em que crescem os sinais de que Israel poderá realizar uma invasão efetiva do território palestino. As imagens foram divulgadas dessas incursões, repito, já por terra, com esses tanques, imagens noturnas, né? O que aconteceu, portanto, à noite e madrugada. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse que o país está se preparando para a incursão terrestre, mas não falou numa data específica. Quando entrarmos em Gaza, não haverá nada que nos detenha. Nós temos só uma coisa para o Hamas, que é o fogo.
Pedimos que a população não envolvida em Gaza saia. Enquanto isso, em Nova York, o Conselho de Segurança das Nações Unidas continua sem um consenso em relação à guerra. O colegiado rejeitou 2 novas resoluções que foram apresentadas ontem. A primeira, entregue pelos Estados Unidos, foi vetada por Rússia e China, que criticaram a falta de um pedido de cessar-fogo no texto. Já a segunda proposta, da diplomacia de Moscou, que não obteve o mínimo de votos necessários e teve vetos de americanos e britânicos. No final das contas, quem chegou mais perto de atingir um consenso foi o Brasil. Exatamente. Né? Cuja proposta foi rejeitada apenas pelos Estados Unidos. Brasil que segue na presidência do Conselho de Segurança até o fim do mês, e o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, que tem presidido essas últimas reuniões, disse que o colegiado ainda tenta, sim, chegar numa resolução possível. Nós estamos trabalhando uma nova resolução que recolha os pontos positivos dessas 4 que foram recusadas, que foram vetadas, e acrescentando outros pontos, outros aspectos, para ver se conseguimos acomodar todas as necessidades de todos os membros, de todos os atores. Olha, eu acho que é uma nova resolução, tem que pedir tudo. Tem que pedir assistência humanitária, tem que pedir cessação de hostilidades, tem que pedir cessação da violência, tem que pedir libertação de reféns, tem que pedir a entrada de assistência humanitária, de produtos básicos, tem que permitir a saída de nacionais de terceiros estados, como são os brasileiros. A nossa preocupação também, não é apenas, mas também são os 30, em torno de 30 brasileiros que estão no sul de Gaza e que nós estamos trabalhando intensamente para trazê-los para o Brasil. Mais cedo, o secretário-geral da ONU defendeu-se das críticas de Israel sobre o discurso que ele proferiu na abertura da sessão do Conselho de Segurança de anteontem. Antônio Guterres negou ter justificado os ataques do Hamas em território israelense. I am shocked by the misrepresentations by some of my statement yesterday in the Security Council. Estou chocado com as deturpações de algumas das minhas declarações ontem no Conselho de Segurança, como se estivesse justificando atos de terrorismo do Hamas. Isso é falso e foi o oposto. Ao iniciar minhas observações ontem, disse claramente, e eu cito: condeno inequivocadamente os atos de terrorismo horríveis e sem precedentes cometidos pelo Hamas em Israel em 7 de outubro. Não pode haver justificativa para matar, ferir e sequestrar civis, nem para lançar foguetes contra alvos civis. De fato, eu falei das queixas do povo palestino, e ao fazer isso eu declarei de forma clara, e eu cito novamente: mas as queixas do povo palestino não podem justificar os ataques atrozes do Hamas. Acho que era necessário deixar as coisas claras, especialmente para as vítimas e as famílias delas. No Brasil, o presidente Lula chamou o conflito de genocídio. Ele falou em discurso na solenidade que instalou o Conselho da Federação, um órgão projetado para fortalecer a relação do governo com estados e municípios. O presidente disse que faria uma participação curta no evento porque tinha um telefonema marcado com o emir do Catar para tratar da saída de brasileiros em Gaza. Lula ressaltou o número de 2.000 crianças que teriam sido mortas nos ataques de Israel, sempre lembrando números do Ministério da Saúde da faixa de Gaza. O que está acontecendo nesse momento no Oriente Médio. Ou seja, não se trata de ficar discutindo quem está certo ou quem está errado, quem deu o primeiro tiro, quem deu o segundo. O problema é o seguinte aqui: não é uma guerra, é um genocídio que já matou quase 2.000 crianças que não tem nada a ver com essa guerra, que são vítimas dessa guerra. E, sinceramente, eu não sei como é que um ser humano é capaz de guerrear sabendo que o resultado dessa guerra é a morte de criança inocente. Mais de 100 crianças são mortas por dia em Gaza desde o início da guerra entre Israel e Hamas, no último dia 7. Dessa vez os números são do Unicef. Em entrevista à Band News FM, o porta-voz da entidade, Ricardo Pires, pede que o corredor humanitário em Rafah continue aberto para a entrega de ajuda como comida e água. 2.600 crianças mortas desde que esse conflito começou. É um número realmente
chocante. O Unicef, no momento, está pedindo para a continuação do corredor humanitário aberto, né, o corredor de Rafah, para que os nossos suprimentos continuem a entrar. As crianças estão em necessidade urgente de água, comida, remédios, infraestruturas para saneamento básico, porque quando essas infraestruturas são destruídas, aumenta muito o risco de doenças transmitidas por água contaminada. Ou seja, é uma situação de pesadelo para as crianças. Quase 8 mil pessoas morreram na guerra, segundo os números divulgados pelos dois lados do confronto. O Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas, diz que o conflito já fez 6.500 vítimas no território palestino. E Israel fala em 1.400 mortos do lado israelense. As forças de defesa de Israel dizem ainda que o Hamas mantém mais de 200 reféns. De volta aos destaques do Brasil e prepare-se porque você vai ouvir falar bastante sobre temas de economia nessa quinta-feira e também nos próximos dias. A Câmara dos Deputados aprova o projeto de lei que estabelece a tributação da renda obtida com investimentos em empresas no exterior, as chamadas offshores. O mesmo texto também estabelece a taxação dos fundos exclusivos que possuem investimentos mínimos de 10 milhões de reais. Apesar de o texto ter atendido às demandas de alguns setores da economia, a aprovação é uma vitória para o governo que quer aumentar a arrecadação e a gente tem mais detalhes chegando da capital federal. Explica tudo pra gente aí, Márcio Rocha. O Senado deve analisar nos próximos dias o projeto de lei que trata da taxação dos fundos exclusivos e das offshores, os investimentos feitos no exterior, que foi aprovado pela Câmara dos Deputados por 323 votos a favor e 119 contrários. Depois de vários adiamentos, o presidente da Casa, o deputado Arthur Lira, conseguiu chegar a um consenso entre os líderes partidários, que decidiram votar a proposta que é considerada essencial para o governo federal. Além disso, a votação foi concluída depois que o presidente Lula decidiu trocar o comando da Caixa Econômica Federal. Para o relator da proposta, o deputado Pedro Paulo, o texto trata de uma questão de justiça tributária. E uma tributação que é absolutamente legal, absolutamente justa, isonômica e igualitária. Bom, e como é que o presidente conseguiu, o governo, né, conseguiu essa votação tão expressiva? Como? É que no movimento para ampliar o apoio do Centrão, o presidente deu uma bicuda na presidente da Caixa Econômica Federal, Rita Serrano, e colocou no lugar alguém que sim, é um técnico, trabalhou no banco, etc., mas é muito ligado a Arthur Lira. Colocou um preposto de Arthur Lira na presidência da Caixa Econômica Federal, como nos explica André Viana. O economista Carlos Antônio Vieira Fernandes é o novo presidente da Caixa Econômica Federal, indicado pelo líder da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Ele substitui Rita Serrano, que foi demitida durante reunião com o presidente Lula nesta quarta-feira. Em nota, o governo agradeceu o trabalho e dedicação de Serrano, afirmando que ela aumentou a eficiência da instituição durante o período na presidência. A mudança faz parte de mais um movimento de Lula para agradar o Centrão, de forma a facilitar a votação de pautas prioritárias do governo no Congresso. A saída de Serrano também foi acelerada por uma exposição na Caixa Cultural, na qual uma peça de arte retratava o presidente da Câmara, Arthur Lira, dentro de uma lata de lixo, o que teria causado polêmicas entre os parlamentares. Agora, a expectativa é que Lula também troque as 12 vice-presidências da Caixa para também incluir representantes do bloco partidário. As posições devem ser ocupadas por indicados do Progressistas, do Republicanos, do PSD e do União Brasil. A mudança também é prevista no acordo com o Centrão, que já pressiona o governo por novas nomeações. Bom, o apetite de Arthur Lira ainda não foi saciado na Caixa Econômica Federal. Ele deseja a Caixa Econômica Federal não só na forma da presidência, mas de secretarias importantes como aquela que é responsável pelo Minha Casa Minha Vida, a Secretaria de Habitação. A Caixa Econômica Federal é um verdadeiro duto de dinheiro para prefeituras, né? Toda cidade tem uma agência da Caixa, toda cidade tem algum tipo de programa social que funciona por meio da Caixa Econômica Federal. Ora, o auxílio emergencial foi distribuído pela Caixa Econômica Federal. Então... Ele é o grande condutor dos programas sociais, né? Inclusive do Minha Casa Minha Vida, do Bolsa Família. É isso, né? O principal condutor de programa social. Não vou nem entrar na questão da corrupção aqui, porque também já foi usada muitas vezes para benefícios particulares, mas mesmo sem a corrupção, é uma presidência muito importante. E é muito simbólico. Bom, primeiro, a gente tem que se perguntar quando é que vai acabar esse apetite feroz de Arthur Lira, né? Porque Arthur Lira vai lá, inventa mais um ministério, mais um secretariado, mais uma presidência de estatal que quer.
O governo cede e daqui a pouquinho o Arthur Lira tá pedindo mais. E a gente está vendo cada vez mais esse governo sendo loteado pelo tão criticado, né, pelo próprio candidato Lula no ano passado, Centrão, dominando o governo, como dominou o governo anterior também, de forma até muito mais ampla por meio do orçamento secreto. Bom, é a terceira mulher a deixar um cargo importante no governo Lula para dar espaço a um homem do Centrão, né? Primeiro foi a ministra do Turismo, Daniela do Vaguinho, ao mesmo tempo, praticamente, a ministra do Esporte, Ana Moser, e agora a presidente da Caixa, Rita Serrano. Ah, mas isso tem importância? Tem, porque Lula foi eleito com o voto das mulheres. A gente não sabe quantas votaram no presidente, porque o voto é secreto, mas a gente tem as pesquisas que davam lá Lula com 60%, 65%, 70% dos votos totais de mulheres. Numa eleição tão apertada, é muito seguro dizer que Lula foi eleito pelo voto feminino, né? E pelas promessas de que as mulheres teriam espaço importante, teriam espaço equivalente no governo, ocupariam cargos de relevância. De fato, ocuparam, como esse. Agora, são as primeiras a serem descartadas. No momento de crise, no momento em que tem que entregar um biscoito ao Centrão, as mulheres são as primeiras a serem jogadas no mar. O que nos leva à inevitável pergunta: isso era de fato uma política de governo? Era de fato uma estratégia de governança a inclusão dessas mulheres, ou era uma espécie de prestação de contas com o eleitorado para que elas fossem substituídas na primeira crise? Porque os últimos acontecimentos nos levam à segunda hipótese. Bom, a gente vai ao vivo para a capital federal porque o dia foi de intensa negociação, movimentação também da agenda econômica no Senado. O relator da reforma tributária na casa apresentou o parecer com modificações importantes em relação ao texto aprovado pela Câmara. Quem explica melhor isso para a gente, né, voltando a falar sobre essas movimentações que vão trazer mais arrecadação para o governo. João Pedro Melo, novamente, JP, conversando conosco ao vivo nessa manhã. Conta tudo, JP. Pois é, Carlinha, a gente está acompanhando essa movimentação da reforma tributária, porque depois de 30 anos, ao que tudo indica, esse texto vai sair do papel, vai finalmente ser promulgado, né? O que é que a gente está acompanhando? Que a gente teve aí muita discussão ao longo dos últimos dias e também um andamento ontem com a apresentação do relatório do senador Eduardo Braga. Ele destacou o seguinte: o principal ponto desse relatório é ampliar o Fundo do Desenvolvimento Regional para pelo menos 60 bilhões de reais. Só que isso até 2044. Inicialmente, esse fundo chegaria a 40 bilhões, ali em 2033. Claro que é um crescimento progressivo e a ideia é agora ampliar para 60 bilhões. Os estados estavam pleiteando um aumento um pouco maior, cerca de 80 bilhões, mas isso não será possível. E isso é bem diferente da versão que foi aprovada pela Câmara, viu? A Câmara não tinha nem uma perspectiva de aumento para essa questão desse Fundo do Desenvolvimento Regional. Em outro ponto, né, o que a gente tem acompanhado também a respeito disso é que Braga está com um pouco de pressa. Ele já tinha falado que a ideia era dar andamento quanto antes nesse texto e agora a votação deve acontecer, segundo ele, até o dia 7 de novembro. Ele também explica, nesse trecho que a gente vai ouvir agora, um pouquinho melhor essa questão do aumento do Fundo do Desenvolvimento Regional. Vamos ouvi-lo. Esse fundo, ele é anual, né? Ele vai, ele chega aos 40 bi por ano. Quando ele chega em 40 bi por ano, ele passa a ser 42 bi por ano, 44 bi por ano, 46 bi por ano, até chegar a 60 bi por ano, em 2044. Em 33, ele é 40 bi. Pois é, então tá aí essa explicação, né, desse Fundo do Desenvolvimento Regional, que vai ajudar bastante outras regiões que não Brasília, né? Isso foi uma coisa falada ontem para o Eduardo Braga, mais estados, mais municípios do que Brasília. Essa proposta de emenda à Constituição, ela unifica a legislação tributária. Qual que é a ideia? Diminuir os impostos sobre o consumo, prevendo a criação desse Fundo de Desenvolvimento Regional e também para bancar créditos do ICMS até 2032. A proposta extingue diversos tributos, né? A gente já vem falando
falando sobre isso há muito tempo, como, por exemplo, os tributos sobre o consumo, criando outros dois. Um que é a contribuição sobre bens e serviços e o outro que é o imposto sobre bens e serviços. Essa matéria ela também abre espaço para a criação do imposto seletivo, que é aquele sobre bebidas alcoólicas e cigarros. Havia uma ideia de se aumentar o leque desse imposto seletivo para motocicletas, entre outras questões, mas isso ontem foi descartado por Eduardo Braga. A gente também falou sobre isso aqui, né? O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, avaliou o seguinte, que essa medida de votação da reforma tributária vai ocorrer ainda em novembro e que a simplificação desse sistema de tributação é muito aguardada pelos brasileiros. Nós estamos muito alinhados nesse compromisso de evoluir a pauta econômica do Brasil. Eu considero essa a maior prioridade nacional nesse instante, que é de garantir uma economia de geração de emprego, de contenção da inflação, de redução da taxa de juros, de aumento e crescimento da economia do Brasil. Então quero aqui afirmar a nossa prioridade de alinhamento com o governo federal para poder entregar a pauta econômica, que é muito importante para a sociedade. Uma outra questão é que esse texto da reforma tributária que foi aprovado lá na Câmara previa alíquota zero para toda a cesta básica. Só que agora Eduardo Braga disse que vai conversar com a equipe do Ministério da Fazenda para restringir o número de produtos que vão ter esse benefício, ou seja, essa alíquota zero. Ainda não está definido, isso deve ser definido no momento da votação no plenário, lembrando essa votação que deve acontecer até o dia 7 de novembro. Eu estava ouvindo a Juliana Rosa falar sobre a dificuldade em se fazer uma projeção sobre o pagamento desse novo imposto, né? Os cálculos aí, o cálculo da porcentagem que vai ser cobrada com esse novo imposto, o tal do IVA dual. E ela conversa, né, com especialistas, e aí os especialistas colocam, olha, Ju, você pega o PIB de 2000 e não sei quanto, mais o de 2000 e não sei quanto, você divide lá, ela fala, ó, você pode fazer essa conta para mim, por favor? Porque não dá, né, como diz o Simão, não dá para minha língua. Tem muita dúvida com relação a isso. E aí, ontem a gente recebe, né, muitas sugestões de pauta aqui, e o cartórios de notas do estado de São Paulo, que eu estou lendo agora, não li ontem mais aprofundadamente essa história, mas o que eles dizem é o seguinte: a preocupação com os impactos da reforma tributária tem feito com que muitos brasileiros comecem a planejar antecipadamente o que fazer com os bens, optando pela doação em vida aos herdeiros, em vez de aguardar a realização do inventário. E a razão é essa previsão do aumento progressivo da alíquota de imposto pago ao governo de acordo com o patrimônio envolvido. Isso pode mudar bastante, né, o que vai ser passado para os herdeiros aí. Isso fez crescer em 22% o número de doações desde que o texto foi aprovado na Câmara, em julho deste ano. Então é algo para a gente ficar atento também, né, com os impactos mais diretos, porque isso vai chegar na gente mais cedo ou mais tarde, acho que um pouco mais tarde, mas enfim, já começa a haver algum tipo de movimentação depois da aprovação desse, né, das discussões e possível aprovação breve desse texto. João Pedro, estamos de olho, hein? Exatamente, estamos de olho, Carlinha. E só para trazer um detalhezinho interessante que ontem a gente teve também nesse momento de apresentação desse relatório, é que alguns parlamentares disseram que muitas dessas transições, elas não vão atingir grande parte da população, não. Vai ser um número pequeno ali de pessoas, né? Se a gente for levar em consideração que de fato será tributado. Então é uma preocupação explicar para essas pessoas de fato o que vai mudar e qual a parcela da população que de fato vai ser atingida por essa reforma tributária. Isso foi citado ontem e a gente, claro, vai seguir acompanhando. Juliana Rosa vai trazer mais explicações pra gente aqui mais tarde. Beijo, JP, bom trabalho. Beijão, bom trabalho. Bom, ainda falando de assuntos econômicos, segue para a sanção presidencial o projeto que prorroga por 4 anos a desoneração da folha de pagamento em 17 setores, aqueles que mais empregam no Brasil. A proposta foi aprovada ontem no plenário do Senado, houve uma votação simbólica e foi aprovado em razão de um acordo e ausência de questões mais polêmicas. O texto já havia sido analisado pela Casa em junho, aí voltou para as mãos dos parlamentares depois de sofrer alterações na Câmara. Quem tem os detalhes é o Rafael Procópio. Segue agora para a sanção ou veto da Presidência da República o texto que prorroga até o final de 2027 a desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia. O texto estava tramitando no Congresso desde junho e agora a palavra final foi dada pelo Senado Federal, que aprovou o texto em votação simbólica.
A desoneração da folha é um mecanismo que permite às empresas dos setores beneficiados o pagamento de alíquotas de 1 a 4,5% sobre a receita bruta, em vez de 20% sobre a folha de salários. A permissão foi introduzida há 12 anos para algumas áreas e atualmente abrange esses 17 setores. Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, colhidos em dezembro de 2022, esses setores contrataram mais de 1 milhão de novos trabalhadores, o que corresponde a cerca de 15,5% do crescimento. A prorrogação da desoneração dos 17 setores que mais empregam vem no momento em que empresários planejam o orçamento do ano que vem e pouco antes do Natal, a época mais movimentada para as vendas. A ideia é que sejam preservados cerca de 9 milhões de empregos até o fim de 2027. Além disso, a desoneração pode abrir espaço para mais contratações, como explica o diretor superintendente da Associação Brasileira das Indústrias Têxtil e de Confecção, Fernando Valente. Quando temos uma boa legislação, essa legislação auxilia tremendamente na possibilidade de você acelerar as contratações e em ciclos econômicos de baixa, ela pode reduzir, digamos, o ajuste de quadro de pessoas. Uma pesquisa do IBGE aponta que as pessoas que prestam serviços por aplicativos ganham menos e trabalham mais do que aqueles que têm empregos fora das plataformas. O mesmo levantamento mostrou que quase 10 milhões de brasileiros faziam algum tipo de trabalho remoto no ano passado. Gabriela Morgado. Trabalhadores por aplicativos recebem menos por hora e trabalham mais tempo por semana do que aqueles que atuam fora das grandes plataformas. Eles ganham, em média, 2 salários mínimos e têm jornadas acima de 40 horas semanais. Segundo informações do IBGE, em 2022, o Brasil tinha 1,5 milhão de pessoas que trabalhavam por meio de plataformas digitais e aplicativos de serviços. Por outro lado, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios mostrou que o rendimento médio de quem faz teletrabalho, aquele exercido de forma remota por aparelhos eletrônicos, é mais de 2 vezes maior do que a média geral no país. A Justiça do Rio de Janeiro realiza hoje a 5ª audiência de custódia dos suspeitos presos por participação nos incêndios a ônibus na zona oeste da capital fluminense. Ontem, 3 pessoas tiveram a prisão mantida e uma teve a liberdade concedida. Também, nesta quarta-feira, o governador Cláudio Castro esteve em Brasília e se reuniu com representantes do governo federal para o enfrentamento da crise na segurança. Quem tem as últimas informações direto do Rio é Pedro Dobal. Bom dia, Dobal. Oi, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Depois dos 35 ônibus incendiados na segunda-feira na zona oeste do Rio, ontem o governador Cláudio Castro esteve em Brasília, se reuniu com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para discutir propostas de combate ao crime organizado. Em conversa com jornalistas, Castro voltou a defender o endurecimento das penas de acusados de integrar o tráfico ou a milícia. Entre as medidas propostas está o fim da progressão de pena para criminosos presos com armas de guerra, para aqueles que sejam condenados por lavar o dinheiro do tráfico e da milícia e também para acusados de atuar no fornecimento clandestino de serviços como gás, água, TV a cabo, internet, ou seja, atividades típicas de milícias. O governador também se reuniu com o ministro da Defesa, José Múcio, para discutir a possibilidade de que as Forças Armadas reforcem o patrulhamento na Baía de Guanabara e também em portos e aeroportos. Segundo Castro, diferente de outras ocasiões, dessa vez isso não vai acontecer por meio de um decreto de garantia da lei e da ordem. Eu vim aqui agora reiterar o pedido que eu já tinha feito ao presidente da República. O ministro foi extremamente acolhedor com o pleito do Rio de Janeiro. O trabalho do Rio surtir efeito, é importante essa asfixia, tanto na entrada de armas e drogas, quanto na asfixia financeira. E pelo que eu entendi, todo mundo ficou muito sensível que essa integração das forças federais com as forças estaduais são fundamentais para a gente passar a ter um resultado de sucesso e não ficar enxugando gelo. Ontem o presidente Lula também comentou a situação de violência no Rio de Janeiro e comparou os ataques na zona oeste do Rio, feitos por milicianos, à situação da faixa de Gaza em meio à guerra entre Israel e o grupo extremista Hamas. O problema da violência no Rio de Janeiro era muito fácil ficar vendo aquelas cenas que ontem apareciam na televisão e antes de ontem, que parecia a própria faixa de Gaza, de tanto fogo e de tanta fumaça, e dizer, é um problema do Rio de Janeiro. É um problema do prefeito Eduardo Paes, é um problema do governador. Não, é um problema do Brasil. É
É um problema nosso que nós temos que tentar encontrar a solução. Ontem a Polícia Militar localizou um dos acusados que apareciam em um vídeo ateando fogo em um ônibus com passageiros dentro ainda, que precisaram sair correndo, claro, quando essas chamas começaram a se espalhar pelo coletivo. Ao todo, 13 suspeitos dos ataques aos ônibus foram presos até agora. Desses 13, 6 acabaram liberados ainda na delegacia, e dos 4 que já passaram por audiência de custódia, 3 tiveram a prisão preventiva decretada. Valeu, Dobal. Bom, a polícia de São Paulo segue apurando as circunstâncias de um cortejo com rajadas de tiros de fuzil e submetralhador em uma comunidade da cidade de Santos. Os disparos foram feitos para homenagear Lucas Cabral Rodrigues, irmão de um dos chefes do tráfico de drogas na região do Morro de São Bento, que é dominado pelo PCC. Segundo as investigações, Lucas foi morto depois da troca de tiros com a polícia militar. Ao ser flagrado em uma moto roubada, ele estava com um comparsa que também foi baleado e permanece internado sob escolta. 2 PMs que participaram da ação se feriram sem gravidade. Delegado Rubens Barazal afirma que a polícia está procurando o homem que ordenou essa homenagem. Se trata de um local complexo, né, geograficamente falando, digamos assim, que facilita, né, a investida, a atuação dessas facções. Isso que a gente está acompanhando são as imagens, esse é o áudio das imagens que estão sendo exibidas na live. É bastante gente segurando arma ali, né? E isso aqui é som de tiro. Não parece, mas é muito tiro sendo disparado. Vários, né? Disparos pro alto ali, os caras fazendo. A Polícia Civil está analisando as imagens dos locais por onde passou esse cortejo para saber quem é que estava com essas armas. Gente, a história dos fuzis, aqueles que foram um arsenal de guerra, né, que foram furtados em Barueri, quanto mais a gente descobre, desde o início a gente fala disso, né? No começo, tá esquisita essa história, como é que some, ninguém viu, daí a coisa foi sendo apurada, investigada, e quanto mais a gente descobre, mais grave fica essa história. Um cabo do Exército é suspeito de transportar as 21 metralhadoras furtadas do arsenal de guerra da corporação ali em Barueri, região metropolitana de São Paulo. Eita. Informação da TV Globo, que afirma ainda que o militar utilizou um carro oficial do então diretor do Arsenal, Tenente-Coronel Rivelino Barata de Souza Batista, que não é investigado até aqui. Essa apuração da TV Globo diz ainda que os homens apontados como suspeitos desligaram as câmeras de segurança que poderiam ter captado imagens do crime. Peritos do Exército teriam encontrado impressões digitais de militares do quartel em quadros de energia e na sala de armas também. A principal hipótese é de que o furto teria ocorrido em 7 de setembro com corte intencional do fornecimento de eletricidade. Do grupo de 7 militares que são investigados por estarem diretamente envolvidos no crime, 3 seriam os responsáveis pelo furto efetivamente. Um teria aberto a sala de armas, o outro pegou as metralhadoras e um terceiro transportou o material em um veículo militar para fora do quartel. O Exército não mantém mais nenhum militar aquartelado ali no Arsenal de Barueri desde anteontem. A gente noticiou aqui depois de 14 dias de restrições. Das 21 metralhadoras furtadas, 4 ainda seguem desaparecidas. Agora o Brasil vai passar limpo, vai passar um pente fino nesses quartéis para saber exatamente o que está acontecendo nos batalhões brasileiros, porque a gente está vendo aí mais um crime com a participação direta de militares. A gente aparentemente vai perder a chance de fazer as pazes com a nossa história recente ao não investigar militares que participaram de, vamos lá, sabotagem de vacina, de campanha de vacinação, distribuição de remédios que não funcionam para uma pandemia, o que mais? Incentivo a golpe de Estado, acolhimento de acampamentos golpistas que pediam a anulação de uma eleição legítima, facilitação para a fuga daqueles mesmos criminosos que depredaram os 3 prédios dos 3 poderes do Brasil, participação direta na depredação daqueles prédios. Enfim, são crimes que vão se acumulando às pencas e que não há nenhum interesse por parte da oposição e aparentemente também por parte do governo de se investigar. Vai se varrendo para baixo do tapete até que o assunto seja esquecido e a gente comece a falar de outra coisa. Eu recomendo a leitura hoje de um artigo do Conrado Ubner Mendes.
que é um tremendo de um colunista, professor de Direito Constitucional, doutor em Ciência Política, é um dos membros do Observatório de Pesquisa, Ciência e Liberdade, o SBPC. Ele escreve hoje na Folha de São Paulo um artigo brilhante, cujo título é Generais não cometem crimes. Eu vou ler só os 3 primeiros parágrafos, mas eu realmente recomendo a leitura. Generais não cometem crimes, nem contra humanos, nem contra a humanidade. Muito menos contra não-humanos e o ambiente natural, nem crimes contra criações filosóficas como o bem público. Militares não praticam corrupção, não enriquecem ilicitamente, não estimulam as filhas a ficarem solteiras para acumular aposentadorias vitalícias, nem falseiam sua própria morte para que esposa receba pensão. Não usufruem de apartamentos funcionais ilegalmente. Militares não erram, não traficam, não torturam. Não mentem e dispensam a apuração da verdade. Substituem verdade pela honestidade. Se dizem que não mataram, assunto encerrado. Não há mortos e desaparecidos. Não seriam anistiados senão por honra ao mérito. Não teriam inocentado o ex-capitão por planejar atentado se ele não tivesse vocação para a presidência. Eis aí. Qual foi o resultado de 4 anos de desmandos no governo federal com a participação de militares em ministérios e ao redor do presidente? Alguma mudança no currículo militar? Alguma mudança no sistema de promoções de generais? Alguma investigação mais profunda a respeito de militares envolvidos em todos esses crimes? Nada. E pior, o governo está negociando aumento de soldo para essa gente, uma espécie de premiação por péssimos serviços prestados nos últimos 4 anos. E agora a gente tem mais um crime gravíssimo com a participação não do alto escalão, não de generais, mas de fardados. Com a conivência de muita gente importante, de muita botina pesada. Mais uma oportunidade para que a gente pelo menos dê o primeiro passo em relação a algum tipo de justiça nessa relação entre civis e militares no Brasil. A cidade de São João del Rei, no interior de Minas, quer saber se mais pessoas podem estar contaminadas por uma bactéria que que é apontada como a causadora da morte de 3 crianças que estudavam em escolas do município. A Luciana Viana tem mais informações. Após as mortes de 3 crianças, internação de outras e a suspensão das aulas nas escolas municipais de São João del Rei, em Minas Gerais, a Secretaria de Estado de Saúde descarta a necessidade de os moradores da cidade histórica adotarem quarentena. Todas as vítimas apresentaram os mesmos sintomas, como febre, erupções na pele, infecção de garganta, entre outros. E em uma das crianças foi encontrada a bactéria Streptococcus. O infectologista Ricardo Moreira tranquiliza a população. A gente não tem dados epidemiológicos que confirmem nenhum surto na cidade. Qualquer paciente que apresente esses sintomas, ele deve procurar precocemente atendimento médico, porque como todas as infecções bacterianas, ela deve ser tratada de forma adequada e o mais precoce possível. Além de São João del Rei, as cidades vizinhas Tiradentes e Santa Cruz de Minas também suspenderam as aulas preventivamente. Na Argentina, a candidata que ficou em 3º lugar no primeiro turno das eleições presidenciais anuncia apoio. E a quem? A ultradireitista Javier Milei. Quem conta tudo pra gente é Yuri Queiroga. A terceira colocada nas eleições para a presidência da Argentina anuncia apoio ao candidato de extrema-direita Javier Milei no segundo turno. Ex-ministra da Segurança durante o governo de Maurício Macri entre 2015 e 2019, Patrícia Bullrich recebeu quase 24% dos votos no domingo. A política da direita conservadora fechou aliança com Milei para enfrentar o candidato governista, o atual ministro da Economia Sérgio Massa, que ficou em primeiro lugar no primeiro turno. Em entrevista à imprensa local, Patrícia Bullrich afirmou que, mesmo tendo diferenças com Milei, enxerga que o momento é de união contra o peronismo. O momento de urgência nos força a não ser neutros, porque temos o risco de um novo ciclo do kirchnerismo com Massa. O segundo turno da disputa pela Casa Rosada será no dia 19 de novembro. A primeira pesquisa divulgada ontem aponta o kirchnerista com 44% e o político de extrema-direita com 34% das intenções de voto. Pois é, essa pesquisa aí é mais favorável a Sérgio Massa, mas já saiu uma nova pesquisa que mostra um cenário bem diferente. Aliás, as pesquisas na Argentina têm mostrado números bem discrepantes, né? Essa é da CB Consultoria,
que coloca Milei à frente. Quer dizer, os dois, na verdade, tecnicamente empatados, mas numericamente, Milei com 50,7% das intenções de votos válidos contra 49,3% do ministro peronista. Então, uma diferença de 1,4 ponto percentual a favor de Milei, o que coloca os dois tecnicamente empatados. São esses os números que temos por enquanto. Falando de esporte agora, que beleza, hein? O Brasil continua fazendo história nos Jogos Pan-Americanos, com direito a medalhas de ouro no encerramento das disputas da natação. E a Rebeca Andrade, de novo, hein? A Flávia Saraiva também é outra que está brilhando muito nessa edição dos Jogos Pan-Americanos em Santiago, no Chile. Quem fala direto de Santiago é o Caio Capato. Diga, Caio. A quarta-feira foi histórica para o esporte olímpico brasileiro aqui nos Jogos Pan-Americanos de Santiago 2023. Guilherme Costa conquistou a sua 4ª medalha de ouro no encerramento das provas de natação. 400, 800, 1.500 metros nado livre e o 4x200 com participação decisiva dele. Agora, o Gui, que não tem mais adversário nas Américas, vai brigar por uma medalha nos Jogos Olímpicos de Paris em 2024. Essa ele ainda não tem. E Rebeca Andrade também, no encerramento da ginástica, conquistou mais uma medalha de ouro na trave, para fechar a participação no PAN com 2 medalhas de ouro e 2 medalhas de prata. E ainda o beisebol do Brasil fazendo história, vencendo a primeira partida no quadrangular final para tentar se credenciar a uma medalha de ouro histórica. Será que o Brasil vai conseguir conquistar essa medalha inédita por aqui? É o que vamos ver nos próximos dias. Bom, ainda falando do PAN, o Brasil vai disputar a final do torneio de vôlei feminino contra a República Dominicana. Ontem o Brasil sofreu, mas venceu o México na semifinal por 3-2. A delegação brasileira continua em quarto no quadro geral de medalhas. Estou dando uma olhada aqui, ó. Estados Unidos em primeiro, 59 de ouro. Canadá em segundo, 28 medalhas de ouro. México, terceiro, 26 medalhas de ouro. O Brasil é o quarto com 14. Difícil. E aí o quinto é a Colômbia com 6. Depois vem o Chile com 5. Quando é que o México virou essa potência olímpica e que eu não vejo o México com esse destaque todo nas Olimpíadas? É verdade, né? Não é? Tudo bem, para americano é diferente, né? Não São é. equipes. Deixa eu ver, quadro de medalhas. Medalha por... Medalhas. Japão, pronto. A última Olimpíada, né? Quadro de medalhas, Olimpíada de Tóquio. Será que a gente vai ter uma surpresa? Cadê o México? O Brasil terminou em 12º com 7 medalhas de ouro. Tô indo lá pra baixo. Cara, não tem o México. O que aconteceu? Megali, uma boa pergunta, viu? Excelente pergunta. Eu tô aqui no número 80 já, passei pela Argentina. Você olhou pra aqui, cima? Ó, o México terminou na posição de número 84 em Tóquio. 0 ouro, 0 prata, 4 bronzes. Que coisa. Olha... Que fenômeno é esse? Pois é. A gente pode estar falando aqui de classificação para os Jogos Olímpicos, tipo, em torneios maiores, mundiais, não sei o quê. Mas um país que consegue tão bem em Jogos Pan-Americanos, né, que é um jogo continental, muito provavelmente iria bem também em torneios mais amplos, né? Para conseguir classificação para disputar Jogos Olímpicos, por exemplo. Também não sei. Não tenho explicação para isso, não. O México tem medalhas em esportes dominados pela China, como nado sincronizado. Mas, não entendi. Não, demanda. Eu estou tentando pesquisar aqui se a história recente contempla investimentos maiores, algo do tipo, né? Alguma coisa que provoque uma virada, né? Tá feita a encomenda pro Capato. Vamos acordar o Capato lá e perguntar. Que fenômeno mexicano é esse? Ai, o fenômeno cara. de Montezuma acontecendo no Pan-Americano. Aliás, rapidinho aqui, a gente tá falando do México, só para registrar a República Dominicana, porque a gente falou do vôlei, né? O Brasil vai enfrentar a República Dominicana e tem gente que se pergunta também, nossa, a República Dominicana ganhou essa projeção toda internacional e, de fato, é um trabalho belíssimo feito por um técnico brasileiro, né, que está à frente da seleção dominicana no vôlei feminino. É o Marcos Quick, acho que é assim que se fala o sobrenome dele, técnico brasileiro que foi potencializando o esporte por lá, pelo menos o vôlei, né? Marcos Quick faz do esporte uma alegria? Bom, hoje, excepcionalmente, não temos Milton Neves, mas temos futebol, né? Achei que ele ia falar, temos. não temos Vamos pagar a Campeonato vinheta? Brasileiro. Temos. Futebol, com Milton Neves. Oferecimento SOS Peças Arsenal Car. Arsenal Car, tudo para o seu carro bem mais perto de você. Hotel Terras Altas, lazer, diversão e gastronomia pertinho de você.
Iveco. Seu Iveco é mais negócio. Ofertas exclusivas para o seu negócio continuar crescendo. E Sicredi. Conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Tá escrito aqui, ó. E você pensou que a gente não ia falar do Campeonato Brasileiro? Megali pensou. Não, eu torci. É diferente. Não tem dado muito certo a sua torcida ultimamente. A 29ª rodada começou com a verdadeira chuva de gols, com uma média superior a 4 gols por jogo. Um dos jogos que mais contribuíram para essa marca foi o Choque Rei, disputado na capital paulista. Um dos jogos não, um dos times. Porque do outro lado não saiu nenhum. É verdade. Torcedor que foi ao Allianz Parque viu o Palmeiras golear por 5-0, um São Paulo que mal finalizou contra o Alviverde. Formação da rodada com Aline Fanelli. O Palmeiras goleia o São Paulo por 5-0 no Allianz Parque pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O placar foi o mais elástico do Alviverde para cima do rival desde que o estádio foi inaugurado em 2014. A equipe tricolor perdeu Lucas machucado e teve Rafinha expulso. Em Porto Alegre, o Grêmio aplicou a primeira derrota ao Flamengo de Tite. Depois de sair atrás no placar, o time de Renato Portaluppi virou e fechou a partida com vitória de 3-2. Na Arena Pantanal, o Corinthians conquistou o primeiro triunfo sob o comando de Mano Menezes, ao superar o Cuiabá por 1-0 com gol de Romero no segundo tempo. Já o Cruzeiro venceu o Bahia por 3-0 no Mineirão, o Atlético Mineiro bateu o vice-líder Bragantino fora de casa por 2-1, o Atlético Paranaense fez 3-2 no América Mineiro e o Fluminense venceu o Goiás por 5-3, tendo saído atrás no placar. Hoje a rodada vai ser encerrada com o confronto entre Vasco e Internacional às 19h e Santos e Coritiba às 21h30 na Vila Belmiro. E a delegação do Fortaleza começa hoje os treinos no Uruguai para a final da Copa Sul-Americana. O Leão joga sábado contra a LDU do Equador. Quem fala mais sobre a preparação do Fortaleza é o Caio Passos. Toda a delegação do Fortaleza já se encontra em Punta del Este, no Uruguai. O Leão terá uma programação extensa até a grande decisão da Sul-Americana. A previsão é que na tarde de hoje, o elenco realize seu primeiro treinamento no CT do Deportivo Maldonado. Já na sexta, o time encerra a preparação com um treino pela manhã no hotel onde está hospedado. No período da tarde, Voivoda e Tinga concedem a entrevista coletiva oficial de pré-jogo e depois toda a delegação segue para realizar o reconhecimento do gramado do palco da grande final. Oi, vários ouvintes me chamaram a atenção de que o México pode ser um anão olímpico, mas é uma potência pan-americana, tá? Nos Jogos Pan-Americanos de 2019, o México terminou na 3ª posição, atrás de Estados Unidos e Brasil. E o Canadá estava onde? O Canadá terminou na 4ª colocação. Então são esses, o Canadá estava na Luísa. Então são esses aí geralmente os 4 primeiros, né? Estados Unidos, Brasil, México, Canadá, e aí fica Cuba, Argentina e Colômbia disputando pela 5ª colocação. Mas o mistério olímpico ainda está no ar.